nos domínios da mediunidade de André Luiz, capítulo 5, Assimilação de correntes mentais. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável entrou no pequeno recinto. Nosso orientador articulou a apresentação. O irmão Clementino nos abraçou, acolhedor. A casa pertencia a todos, explicou sorridente. Estivéssemos à vontade na tarefa que nos achávamos investidos. A essa altura, diversas entidades do nosso plano se colocaram junto dos médiuns que estariam de serviço. Clementino avançou em direção de Raul Silva, perto de quem se postou em muda reflexão. Logo após, Aulus me convidou ao psicoscópio e, graduando sob nova modalidade, nos recomendou acurado exame. Foquei os companheiros encarnados em concentração mental, identificando-os sob aspecto diferente. Dessa vez, os veículos físicos apareciam como se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular e, se justapondo ao cérebro, a mente surgia como uma esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Assinalando a nossa curiosidade, o assistente explicou: em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne mora na fortaleza atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, peles e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra, constituindo sua vestimenta temporária, segundo as condições em que a mente se acha. Nesse instante, o irmão Clementino pousou a mão na fronte do amigo que comandava a assembleia, se mostrando mais humanizado, quase obscuro. E o nosso instrutor disse: o benfeitor espiritual que agora nos dirige nos parece mais pesado, porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo à posição de Raul, tanto quanto lhe é possível, para benefício do trabalho que inicia. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, como um musicista emérito manobrando respeitoso o violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, se aureolava de luminosidade intensa, embora diversa. Então, eles estavam em sintonia, mas luminosidade diversa. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares, expressões essas que Silva transmitiu em voz alta, imprimindo diminutas variações. Com a emotividade que invadia todos nós, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, nos dando a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Terminada a oração, me aproximei de Silva.
Desejava investigar mais a fundo as impressões que assaltavam o seu campo físico, e então observei todo o seu busto, inclusive braços e mãos, sob vigorosa onda de força, a eriçar a sua pele num fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio. Essa onda de força descansava sobre o plexo solar, onde se transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. Acompanhando a minha análise, o assistente explicou: o jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva, como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Apoiando-se no plexo solar, se elevou ao sistema neurocerebrino, como a energia elétrica da usina emissora, que atingindo a lâmpada, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. E aí eu perguntei, curioso, e o problema da voltagem? Não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade de nosso Raul e do ambiente que o cerca, se ajustando às suas possibilidades, tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. Cada vaso recebe conforme a estrutura que lhe é própria. Ou seja, cada um de nós recebe de acordo com a sua capacidade, com o seu entendimento. Recebemos conforme o que nós damos e só podemos dar o que temos. Então, recebemos conforme o que temos de conhecimento, de instrução. Os confrontos de Aulus sugeriam belas perguntas. A ligação elétrica gera luz na lâmpada. E ali? O contato espiritual, de certo, segundo deduzíamos, improvisava forças igualmente a se derramarem do cérebro e da boca de Silva na feição de palavras e raios luminosos. O instrutor percebeu nossa pergunta muda e se apressou em esclarecer. A lâmpada, em cujo bojo se faz luz, lança de si mesma os fotônios, que são os elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico, através dos movimentos que lhes são peculiares. E nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento, princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despendem e as almas se influenciam mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Então, assim como a lâmpada ilumina conforme a capacidade de seus filamentos, nós também irradiamos conforme nossa capacidade. Por isso, a necessidade do estudo, da nossa reforma íntima. Nos mantermos no orai e vigiai, para que possamos receber mais do plano espiritual, para podermos ter o direito de ter espíritos amigos nos assessorando. Se ficarmos estagnados dentro do conhecimento que já temos, eles não terão nada a nos oferecer, muito pelo contrário. Poderemos ser vítimas de espíritos menos esclarecidos se passando por espíritos superiores.
A palavra serena e precisa do orientador nos levava à meditação, embora rápida. Os claros apontamentos em torno da energia mental me conduziam a preciosas reflexões. Então, o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular. Ponderei comigo mesmo, diz André, né? Assim como possuímos na Terra valiosas observações referentes à química da matéria densa, relacionando as suas unidades atômicas, o campo da mente oferecia largas oportunidades ao estudo de suas combinações. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, com característicos e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de definirem as suas qualidades magnéticas. Lembrando, né, que somos aquilo que pensamos. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Assim, compreendia mais uma vez, e sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos, nos escravizando a compromissos com a retaguarda de nossas experiências ou nos libertando para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. Somos nós que escolhemos o nosso caminho, né? Porém, o pensamento não devia se alongar. Nosso orientador, atento aos objetivos de nossa permanência na casa, me chamou a novas observações. Repararam na comunhão entre Clementino e Silva no momento da prece? E diante da nossa expectação de aprendizes, continuou. Vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais que preside habitualmente a quase todos os fenômenos mediúnicos. Para a clareza de raciocínio, comparemos a organização de Silva, nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor como os que conhecemos na Terra, nos domínios da radiofonia. A emissão mental de Clementino, condensando o seu pensamento e a vontade, envolve Raul Silva em profusão de raios que alcançam o seu campo interior, primeiramente pelos poros, que são infinitas antenas sob as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Lembra que ele ficou todo arrepiado? Essas impressões se apoiam nos centros do corpo espiritual, que funcionam à guisa de condensadores, atingem de imediato os cabos do sistema nervoso a desempenharem o papel de preciosas bobinas de indução, acumulando-se aí num átimo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores semelhante a milagroso teclado de eletroímãs, ligados uns aos outros e em cujos fulcros dinâmicos se processam as ações e as reações mentais que determinam vibrações criativas através do pensamento ou da palavra, considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora, e a boca por valioso alto-falante. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos e dos pés, ou
pelas impressões dos sentidos e dos órgãos, que trabalham como guindastes e condutores, transformadores e analistas, sob o comando direto da mente. Então, o corpo de Silva age como um radioreceptor. Então, ele precisa estar sintonizado nas emissões que o espírito está mandando. E o corpo dele age como uma usina eletromagnética, captando essas energias, acumulando essas energias no plexo solar e emitindo essas energias que vão agir onde elas tiverem sua receptividade. Então, a mente do desencarnado entra em sintonia com a mente do encarnado e este retransmite o que ele entende. Essa retransmissão pode ser pela psicofonia, ou seja, o médium que fala e ele fala o que ele está entendendo. Essa retransmissão pode ser escrita e quando a sintonia é muito grande, o médium consegue até retransmitir a caligrafia do espírito. Nós temos exemplos naquelas cartas que Chico Xavier recebia dos filhos para as mães, onde até a assinatura elas reconheciam. Portanto, tudo depende da sintonia entre médium e espírito, nunca pelo acaso. É uma sintonia energética, mas sim a elevação do médium. O esclarecimento não podia ser mais simples, mas oferecer oportunidade a mais amplas indagações. Temos então aqui a técnica do próprio pensamento? Perguntou Hilário com interesse. Não tanto, adiantou o interlocutor. O pensamento que nos é exclusivo flui incessantemente de nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas que nos são particulares e usamos normalmente acionando os recursos de que dispomos. E o meu colega ponderou intrigado. Porém, não será tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que se incorpora à nossa cabeça. O assistente exclamou: sua afirmativa carece de base. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, uma vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, a se concretizar em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Ou seja, qualquer pessoa que se conhece, se ela sabe como se sente, ela consegue diferenciar o seu pensamento de uma influenciação. Todos nós, quando o pensamento não é nosso, se estivermos trabalhando nossa reforma íntima, percebemos. Então, quando percebemos que um pensamento não é nosso, devemos imediatamente entrar em oração. Oração verdadeira, oração sentida, não aquela ladainha. Por isso, Jesus diz: orai e vigiai. Vigiar nosso pensamento para não permitir influenciação de encarnados e desencarnados. Porque, como os espíritos disseram a Kardec, vocês são muito mais influenciáveis do que vocês pensam. Portanto, precisamos nos conhecer. E bem-humorado comentou: em assuntos dessa ordem é imprescindível muito cuidado no julgar. Porque, enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, uma vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria, para refletir e agir com os preconceitos consagrados
ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados que constituem fácil acomodação com o menor esforço. No entanto, basta que nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir para compreendermos onde se situa a sua faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Ou seja, nós tentamos o tempo todo passar para os outros uma imagem do que realmente não somos. É só analisarmos as redes sociais. Precisamos ficar atentos que as diferenças é que nos fazem crescer. E nas redes sociais acabamos selecionando os iguais e acabamos achando que todos pensamos da mesma forma. Precisamos tomar cuidado com o verniz da sociedade. Precisamos estar atentos ao que pensamos e sentimos verdadeiramente e o que mostramos ao outro. Hilário pensou alguns instantes e, estampando na fisionomia o contentamento de quem fez importante descoberta, falou satisfeito. Agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em situações corriqueiras da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade, como nos dramas cotidianos. Ou seja, as pessoas estarem sendo influenciadas pelos irmãos menos esclarecidos e nem perceberem. E o orientador acentuou, agora preocupado com o tempo que a conversa consumia, né? Sim, a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por isso mesmo, o Divino Mestre nos recomendou oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a se irradiar de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. Ou seja, sintonia. Afins atraem afins. Como ele disse, manter o orar e vigiar sempre, até que vire um hábito. Somente dessa maneira a gente vai conseguir nos manter no orar e vigiar, enquanto estivermos dormindo também, continuando assim a nossa reforma íntima durante o nosso sono. Para isso, é preciso começar. Se manter na reforma, vigiar o pensamento, vigiar o nosso sentimento, vigiar as nossas palavras, não se submeter a ouvir fofoca, maledicência, assistir programa degradante, notícias desnecessárias. Temos que vigiar não só a nós mesmos, mas a toda a influência que tem no nosso entorno. Cuidado com o que quer nos colocar medo. A dominação começa pelo medo. O medo pode ser uma proteção quando estamos numa situação de perigo, mas quando ele é desnecessário, ele pode estar sendo implantado pelos nossos irmãozinhos menos esclarecidos para tentar nos dominar. E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, ajuntou: estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. E assim ele termina esse capítulo. Vamos aguardando o próximo, né? Boa semana,
Fiquem com Deus, amo vocês!